Olá, queridos, graça e paz. Estou aqui já gravando um vídeo para a nossa matéria e agora a gente vai estudar sobre um pouquinho sobre a doutrina do pecado, sobre ramatologia, né, a origem do pecado, também as classificações do pecado e as suas consequências. A doutrina trata diretamente sobre isso. Quando a gente fala de origem de pecado, é importante a gente pensar em duas coisas básicas. Primeiro, a origem do pecado em si se deu naquela questão em relação a Deus, se deu em relação na própria rebelião de Satanás que a gente defende, de Lúcifer, que a tradição defende isso. A gente defende literalmente, a gente considera por tradição o texto de Ezequiel 28, o texto de Isaías 14 como textos proféticos acerca da figura de Lúcifer, do seu problema lá e da sua traição. Então, a partir desse conceito, ali a gente já vê uma ação de pecado. Então, a origem do pecado em si, ela se deu nessa atitude, nesse desejo de Lúcifer e esses anjos em colocar um trono acima de Deus e dizer que o governo deles é melhor do que o governo divino. Então a gente já começa por aí, já tem ali um grande debate, uma grande questão em relação a isso. Eu sei disso, né, que alguns vão defender, e aí numa outra ótica, outros vão defender que o pecado tem como origem no Éden. Só que aí eu tenho um problema, e o meu problema com essa definição é justamente a declaração do Paulo. Paulo vai dizer que quando o pecado entrou no mundo, ele vai dizer que por meio do primeiro Adão o pecado entrou no mundo. Se ele entra no mundo, é porque ele existia em outro plano, ele existia numa outra característica, ele aconteceu em um outro lugar, que não era nesse mundo. Eu estou aqui só conjecturando e elucubrando com você questões, para que você também faça suas reflexões aí. Mas pense bem, se entrou é porque ele aconteceu em outro lugar. Então eu acredito que esse primeiro episódio, que nós por tradição defendemos, relatamos, que é a rebelião de Lúcifer e os seus anjos, é considerado um pecado, algo que de fato é um atentado direto ao caráter e à figura divina. Agora, quando é que o pecado deu origem? Qual é a origem do pecado no mundo? Então, quando é que o pecado entra no mundo? No Éden. Então, a Bíblia relata a origem do pecado no Éden também. É quando o pecado de fato entra no mundo, trazendo destruição, perdição, desamor e todas as desgraças possíveis, né? Morte, inclusive. É uma realidade. Então a gente tem duas questões aí. Segundo a tradição, o pecado que acontece para fora, nessa rebelião de Lúcifer e os anjos, e esse pecado, essa rebelião, ela adentra no mundo. Porque o que foi a ação do homem no Éden, se também não uma rebelião? Se não foi também um desejo de governo, uma certa ganância de ser Deus, uma vontade de ser divino? Por que não encarar e olhar para o Éden e dizer que o que acontece no Éden nada mais nada menos é justamente o que aconteceu segundo a nossa tradição com Lúcifer? O homem olhou para Deus e disse: não, eu quero ser, no caso ali, se é para ser como ele, eu vou ser. Se é para ser como ele, dominador e conhecedor de tudo, então eu quero ser. E o que é isso senão o orgulho, a arrogância, o afã de ser divino, né? Então ali entra no mundo. Existem inúmeras definições para o pecado. A gente pode definir o pecado de várias formas, de várias maneiras, de vários jeitos. Então o pecado ele é uma ilusão, o pecado é egoísmo, o pecado é a transgressão da lei, é um atentado direto à vontade, ao caráter, né? Ao contrário divino. O pecado é uma falha, o pecado é o errar o alvo. Ou seja, quando você de algum jeito
sabe por que você está ali, sabe por que você foi criado, tem um entendimento de quem Deus é, e você erra. Você está vendo o alvo e você atira para o outro lado. Então isso de fato é o que a gente entende enquanto pecado. A gente tem essa questão do pecado em algumas formas. A gente tem um pecado pessoal, né, que é aquele que é cometido pelo indivíduo mesmo, que o indivíduo peca contra Deus, contra o outro, e como penalidade isso tira dele, ele vai perdendo essa comunhão. E a solução direta para isso é a confissão de culpa, né, e o perdão divino e a aceitação da justiça de Cristo conquistada no Calvário. A gente também está falando da natureza pecaminosa. É aquilo que a gente até tratou um pouco sobre a questão do homem, e a gente fala dessa natureza. E eu quero pegar o Salmo 51, no verso de número 5, quando Davi fala sobre isso. Davi justamente trata, olha, em pecado eu fui gerado pela minha mãe e meu pai. O que Davi está falando é disso, é da influência adâmica em toda a humanidade, né? É desse distorcimento que o pecado gera no homem e na sua própria natureza. E é claro que só a pessoa de Cristo, encarnado, morrendo no Calvário, para absolver esse homem, para botar um fim nessa natureza e dar a ele a possibilidade de vida, e de vida em abundância, e não só isso, como também vida em semelhança a Deus. É importante isso, mas é a capacidade, né? A nossa inclinação para o mal, nosso declínio para o pecado. Uma outra questão sobre o pecado ainda na doutrina, que a gente tem a questão do pecado imputado, né? É justamente isso. Quando a gente pensa o pecado de Adão foi imputado na humanidade, justamente. Por que Deus fala o que tu fizeste com a terra? Porque a ação, como ele era o primeiro, a ação dele comprometeu absolutamente tudo. E nós temos carregado isso até aqui, né? De fato. O próprio Paulo vai dizer que todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus. E por que esse todos, Paulo está falando de Adão, que por ele, o primeiro Adão, entrou a morte no mundo. E Romanos 5,12 vai dizer isso: toda a humanidade estava em Adão, participando do seu pecado e carregando a culpa dele resultante. Então a compreensão que a igreja cristã tem é justamente isso, que nós estávamos nele, totalmente em Adão. Adão é o símbolo do humano, o símbolo da humanidade, e que essa transmissão direta acontece. A penalidade disso é morrer, a penalidade disso é a morte que a gente herda no Éden, é estar distante do jardim e tudo isso. Agora, quem nos livra desse pecado imputado é a justiça divina, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, especificamente, como é que o cristão lidar com o conceito do pecado? A ideia do pecado, a realidade do pecado na vida cristã é porque muda. O cristão ele não está em pecado no conceito de estado, mas ele peca. O próprio Adão, o próprio João vai dizer, a gente não pode dizer que não tem pecado, senão que não peca, senão a gente é mentiroso. Mas se pecar, a gente tem o nosso advogado no céu, né? O padrão, né, é andar na luz, buscar o tempo todo nessa luta contra o pecado, é fugir dele, correr dele, ainda que às vezes a gente vai tropeçar, a gente vai pecar, a gente vai errar, mas a nossa tarefa é correr, fugir. A gente tem, e a maneira disso é a oração, a leitura bíblica, a dedicação ao próprio Espírito Santo. E o problema nisso é que quando de algum momento a gente se vê numa situação dessa, a gente se vê fragilizado na comunhão, né? A gente pode ter problemas até próprio na igreja local, disciplina, Deus de algum jeito criar meios para nos ensinar, e até mesmo dependendo disso a gente ter até a própria né, morticidade, a mortidão espiritual. E por fim, qual é a solução para isso? A solução para isso é a confissão. A Bíblia vai dizer: se confessares os vossos pecados, tendes vosso advogado que é fiel e justo para perdoar todos os pecados, e esse é o caminho para que haja cura. O Salmo 51, Deus não despreza um coração contrito, nem um espírito quebrantado. Então, é a única maneira de a gente se livrar disso. Contudo, a pessoa bendita de Cristo e a manifestação de Jesus, que na cruz venceu a morte, o pecado e o inferno,
nos dá o poder sobre o diabo e sobre o pecado. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.